This call is now being recorded. Turma, antes da gente ver o teste da derivada segunda, é importante que vocês conheçam aí, no caso, quem é a nossa derivada segunda. É muito importante vocês conhecerem a interpretação do que significa uma derivada segunda para a gente ver o que é o teste da derivada segunda, tá bom? Então vamos aqui para a nossa apresentação. Então a gente tem aqui derivada de ordem superior. Então a derivada de ordem superior, ela vai ser dada quando a gente aplica sucessivas derivadas na nossa função. Ou seja, se a gente tem uma função f de A, um conjunto dos x, são todos os valores que x pode assumir. Então, quando a gente aplica a derivada e ela existe, a gente pode estar determinando ela, denominando como f' de x, ou um f1 com índice aqui 1 de x. Então a gente vai conhecer ela como a derivada de primeira ordem, ou a primeira derivada. f'2 significa dizer ou f2x, que a gente está derivando pela segunda vez. Então, uma derivada de segunda ordem ou a segunda derivada. Assim sucessivamente, se a gente for derivando f de 3, f de 4, até f enésima, a gente vai ter uma derivada de ordem n, ou a enésima derivada. Então, aqui a gente tem um exemplo que a gente quer determinar a primeira derivada, a segunda e a terceira dessa nossa função. Então, a gente tem aqui um f de x, então a primeira derivada dessa função vai ser igual. Esse 3 passa multiplicando 9, fica 9x ao quadrado, menos a derivada de 6x é igual a 6. Essa aqui é a nossa primeira derivada. Primeira derivada. Agora a gente vai aplicar aqui o f duas linhas. Ou seja, esse f duas linhas é aplicar a derivada na derivada. Então vamos pegar essa nossa função de derivada 9x ao quadrado menos 6 e derivar ela novamente. Esse 2 passa multiplicando, vai ficar igual a 18x e a derivada de menos 6 dá zero. Essa aqui é a que a gente tem, é a segunda derivada. E a gente pode ter o f três linhas, que é a nossa terceira derivada dessa nossa função x. A derivada de 18x é igual apenas a 18. Ah, professor, eu queria derivar novamente. Pode ter um f quatro linhas, que a gente pode indicar por romano? Pode. A derivada de 18 é igual a zero. Agora, a partir daqui, não faz mais sentido, porque a enésima derivada vai continuar sendo zero, porque aqui a gente já tem um valor constante. A gente pode também estar representando uma derivada pela notação de Leibniz. Ou seja, ao invés de a gente estar utilizando o f' de x, a gente poderia estar dizendo que a gente tem a derivada de y em relação a x. Ou seja, qual é a variação infinitesimal de y com uma variação infinitesimal de x quando for aplicado. Então, a gente pode ler isso como a derivada de y em relação a x. Quando a gente tem interesse em calcular o f' de x no ponto x0, vamos supor no ponto x0 igual a 3, a gente simplesmente pode fazer x' de 3. Essa é a notação. Agora, na notação de Leibniz, a gente tem que ter um certo cuidado. Como a gente tem a definição sendo dy por dx, a gente não tem um parêntese para estar substituindo o valor de x. E a gente não pode estar substituindo aqui. Então, por notação, a gente faz esse traço aqui na vertical e põe que x é igual a x0. Ou seja, se a gente quer analisar um x0 igual a 3, a gente simplesmente estaria fazendo dy dx, onde o x é igual a 3. A gente pode também ter derivadas sucessivas nessa notação de Leibniz? Pode. Então, a gente pode ter derivadas de segunda ordem. Então, a gente pega e aplica a derivada. Esse cara aqui de dentro é a derivada de primeira ordem. E a gente está aplicando a derivada em função dele novamente. Então, veja que aqui a gente está derivando y em função de x. Quem é y que a gente está conhecendo aqui nessa nossa primeira derivada? Vai ser a derivada de y em relação a x. Então, ele vai ser equivalente ao nosso f duas linhas de x. Ou seja, o d2y por dx ao quadrado vai ser a mesma coisa do que a nossa segunda derivada. E quando a gente derivar novamente a segunda derivada, a gente vai ter o d3y dividido por dx ao cubo, ou seja, dx3.
vai ser equivalente à nossa terceira derivada. Essa notação de Leibniz ela é muito importante, porque quando a gente está trabalhando com uma variável, tudo bem estar utilizando aqui a notação de f'. Mas quando a gente já tiver aí uma função z, que vai ser em relação a duas variáveis, já fica um pouco mais trabalhoso estar anotando essa forma. Até porque em alguns momentos a gente vai querer falar lá na frente de diferencial. E trabalhar com dy dx é mais fácil de estar falando sobre diferenciais. Tá bom? Lá na frente a gente vê melhor isso. Então a gente tem um exemplo aqui. Ó. A derivada da função y, que é igual a 5x ao cubo mais x ao quadrado. O que a gente precisa fazer? Derivar a nossa função y. Então, no lugar do y, a gente substitui aqui a nossa função e a gente vai aplicar a derivada nela. Nessa outra linha, ela podia ser o quê? Não realizada, tá bom? Vocês já podiam passar daqui para cá. Eu só mostrei que aqui a gente está aplicando a mesma coisa do que a gente viu no f' de x, ou seja, esse linha aqui está indicando que a gente vai aplicar a derivada nessa nossa função. Então, a derivada de 5x ao cubo vai ser 15x ao quadrado mais 2x. E se a gente quisesse ver o valor dessa derivada no ponto x igual a 2, basta a gente utilizar essa nossa notação e dizer que a gente quer o x igual a 2. Então, onde for x, a gente substitui pelo número 2 e encontra o resultado de 64. Agora, como é que a gente interpreta essa nossa derivada segunda? Se a gente já sabe que a nossa primeira derivada, o f', ele vai medir quem? A inclinação da reta tangente à curva. A curva da função fx. Então, o que acontece? A gente tem a interpretação geométrica da derivada, que ela é uma inclinação tangente à curva da função. E também a gente sabe que essa derivada aqui, ela pode ter uma outra interpretação, que ela é uma taxa de variação. E essa é a segunda interpretação que a gente vai precisar aqui. Então, como a primeira derivada ela mede a taxa de variação da função f, portanto, a segunda derivada vai também medir a taxa de variação da derivada primeira. Ou seja, a derivada segunda ela mede a taxa de variação da taxa de variação da função f. Então, vamos entender novamente como funciona a interpretação da primeira derivada. Então, dado um aumento infinitesimal na variável independente x, a partir de um ponto que a gente é conhecido, um x0, então, se a gente tem uma derivada, a primeira derivada maior que zero, significa dizer que o valor da função tende a aumentar. Se a gente tiver um valor da derivada menor que zero, esse valor vai estar decrescendo. Agora, o que a segunda derivada vai fornecer de informação para a gente? Se a gente tiver a segunda derivada positiva, significa dizer que a inclinação da curva tende a aumentar. E se essa segunda derivada for menor que zero, essa inclinação da curva tende a decrescer. Então vejam que aí a gente não está mais falando de valor da função aumentar ou decrescer. A gente está querendo entender a inclinação da curva da função. Então a gente pode estar concluindo, com base nessas interpretações, que se a primeira derivada for maior que zero e a segunda derivada também maior que zero, então a gente vai ter uma curva que é positiva e crescente. Ou seja, essa função f de x, ela vai ser uma função que aumenta a uma taxa crescente. Se a gente tiver a primeira derivada maior que zero e a segunda menor que zero, a gente ainda tem uma curva positiva por causa da primeira derivada, só que agora ela é o quê? Decrescente por causa da segunda derivada menor que zero. Então ela é uma função que aumenta por causa que ela é positiva e é uma taxa decrescente. Então a inclinação dessa curva ela é decrescente. Se a gente tiver a primeira derivada menor que zero e a segunda maior que zero, aí aqui a gente já tem uma inclinação da curva que é negativa por causa desse carinha aqui e ela já aumenta a uma taxa já pelo menos crescente, porque ela é maior que zero. Então, essa inclinação da curva tende a ser o quê? Menos íngreme à medida que x aumenta. E a gente pode também ter os dois casos das duas derivadas sendo menor que zero. Então, a gente vai ter uma inclinação que ela vai ser negativa e decrescente, ou seja, ela vai ser uma função com uma curva mais íngreme à medida que o x aumenta. A gente já vai verificar essa situação no próximo slide, tá bom?
O importante de tirar dessa nossa conclusão é que a derivada segunda ela está relacionada à curvatura de um gráfico. Ou seja, ela vai estar determinando como a curva tende a se curvar. Tá bom? Vamos verificar aqui nesse nosso gráfico duas situações que elas são de suma importância para o teste da derivada segunda, que a gente vai ver na próxima aula. Então, nesse nosso primeiro caso aqui, a gente tem 3 pontos, o A, o B e o C. E a gente aplicou aqui a derivada nessa função no ponto x1, x2 e x3. No ponto x1, a inclinação dessa reta tangente à curva da função, a gente tem estabelecida no ponto A inclinação no ponto B e a inclinação no ponto C. Então, verifiquem que como a gente tem a segunda derivada menor que zero, então a gente tem uma função que está crescendo a taxa decrescente. Ou seja, essa inclinação da curva, ela até cresce, mas só que vocês notarem, até chegar no B, ela está crescendo cada vez menos. Ou seja, aqui ela cresce muito, mas já começa a diminuir essa taxa de crescimento, porque ela está decrescendo esse crescimento, indicado por essa segunda derivada menor que zero. Então vejam que essa inclinação aqui, ela tem uma inclinação que ela é positiva, inclinação dessa reta tangente à curva da função. E depois no ponto C, ela já é uma inclinação que já vai ser negativa. Vejam, então, que o teste da derivada primeira seria a distinção da mudança do sinal positivo para o negativo, para ser o quê? O máximo nesse nosso ponto, na reta tangente à curva da função, igual a zero. Lembre que isso daqui é quando f' de x é igual a zero, tá bom? Esse aqui é um caso que o f' de x é maior que zero, e aqui é o caso que o f' de x é menor que zero. Então, esse é o nosso caso de interesse. E se a gente analisasse no teste da derivada primeira a mudança do sinal, a gente já saberia que isso aqui é o quê? O máximo. Só que para o teste da derivada segunda, basta que a gente tenha o sinal dela menor que zero, que a gente já tem um resumo dessa análise aqui, que é feita no teste da derivada primeira. Então, quando a gente já for ver daqui a pouco o teste da derivada segunda, basta a gente analisar esse sinal da derivada segunda, ao invés de estar analisando valores o quê? Na sua vizinhança. Acontece a mesma coisa aqui, numa situação que a gente tem um mínimo. A derivada segunda é maior que zero. Por quê? Porque ela já tem aí uma taxa crescente. Verifiquem que aqui a gente pode estar tendo uma função que ela está tendo uma redução no seu valor de y, mas à medida que x o quê? Aumenta. E depois ele acaba subindo a uma taxa crescente. Então a gente tem aqui a inclinação dessa primeira curva dessa função vai ser negativa, e para cá ela vai ser o quê? Positiva. Trocando de menos para mais, a gente tem um mínimo. Isso no teste da derivada primeira. Só que no teste da derivada segunda, basta esse valor ser maior que zero, para a gente poder estar estabelecendo a formação de um ponto mínimo. Então, para não alongar muito, na próxima aula a gente vai ver aqui o teste da derivada segunda, para a gente ter sempre aulas um pouco mais curtas para estar se trabalhando, tá bom, turma? Então, na próxima aula a gente vê o teste da derivada segunda, com a condição necessária e a condição suficiente, e a gente resolve um exercício.